Os anos 70 foi um turbilhão de acontecimentos, cheio de definições, experimentações, que quase fica impossível resumir tudo em uma palavra. Mesmo assim, se fosse o caso, uma palavra que representaria bem essa época seria liberdade. O modo como as coisas evoluíram e se misturaram rapidamente fez dessa época uma verdadeira era da música. Não dá pra falar de anos 70 sem falar de rock and roll, até porque naquela época o rock ainda era o som do momento e florescia sem parar, desde os deuses do rock como Led Zeppelin e Pink Floyd, passando pelos selvagens e perigosos como Rolling Stones e David Bowie, até os subversivos do punk. Um pouco fora desse panorama geral, ainda houve espaço para o folk rock, e através de nomes como Neil Young, Bob Dylan e Cat Stevens ditavam a parte mais trovadora do rock. Os primeiros passos do metal também foram levantados nos anos 70 através de lendas como Black Sabbath e também Motorhead. Apesar das suas particularidades, uma coisa unia todos esses sons: o fato deles serem os primeiros de sua linhagem. Tipo assim, antes do Rolling Stones, os rockstars não tinham famas de encrenqueiros ou perigosos, mas quando Keith Richards, Mick Jagger e companhia apareciam quase toda semana nos tabloides britânicos com mais de uma história sobre drogas, polícia e coisas do tipo. O Rolling Stones criaram inconscientemente o estereótipo clássico de uma banda de rock and roll. Se por um lado o rock parecia invencível, por outro sua fragilidade aparecia. As consequências de um estilo de vida que, apesar de aventureiro, era conflituoso e fisicamente limitado. Não à toa, logo no começo da década, no ano de 1970, os Beatles, a maior banda da época, se separaram, assim como muitas lendas do rock tiveram suas vidas encurtadas pelo estilo de vida, sexo, drogas e rock and roll, sendo alguma delas Jim Morrison, Elvis Presley, Janis Joplin e Jimi Hendrix. É verdade que alguns figurões se manteram na ativa, tipo Ozzy Osbourne e Keith Richards, mas mesmo assim, depois dos anos 70, eles nunca mais conseguiram alcançar seu auge novamente, seja artisticamente quanto comercialmente. Aliás, esse foi um grande problema para as bandas setentistas, manteram a forma por mais de uma década. A influência e reconhecimento delas só aumentaram com o passar do tempo, mas a expectativa em torno de algo relevante nas suas obras foram cada vez mais decaindo. Afinal, as pessoas sabiam que os Stones não seriam mais os mesmos para sempre. Se o rock dominava o centro das atenções, o pop music ia tomando um jeito de se tornar a força que é hoje. Para isso, ela chamou os jovens da época para dançar nas pistas de dança através de ritmos como a disco music, o soul e o R&B, que a cada dia iam se misturando e formando uma cena criativa e diversificada, abrangendo nomes desde Bee Gees e ABBA a Chic e a Marvin Gaye. O grande trunfo dessa geração foi conseguir produzir hits incontestáveis que, além de bem produzidos, traziam sons cada vez mais empolgantes e acessíveis a quem não curtia muito a pompa que o rock estava tentando colocar através de suas facetas mais conceituais, como o rock progressivo. Concorrendo por fora dos holofotes, alguns gêneros musicais foram descobertos, sendo o mais importante deles o reggae. O som jamaicano oriundo do rocksteady de repente foi abraçado pela comunidade hippie nos Estados Unidos, que conheceram esse som através de pioneiros como Bob Marley, Peter Tosh e Desmond Dicker. O impacto do reggae fez com que rapidamente os artistas da época se empolgassem, adotando elementos do ritmo às suas próprias obras. Outro som que emergiu da cena underground e impactou todo o mundo foi o punk rock. Quando o rock se direcionava para caminhos cada vez mais sofisticados, algumas bandas começaram a reverberar uma certa contrapartida a isso. Tudo começou através de bandas americanas como The Stooges e The New York Dolls, que não eram punks, mas prepararam o terreno necessário para que o punk nascesse. O estilo despojado com uma linguagem sem pudor, falando desde geopolítica até o uso de heroína. O punk trouxe a mensagem do faça você mesmo, desde a música até a forma de como se vestir e de como produzir sua banda. Apesar do viés ideológico contra as bandas clássicas do rock, houveram algumas bandas punk que fugiram desse clima mais ríspido e beberam da fonte dos Beatles, como fez os Ramones. Um dos pais do punk rock, os Ramones adotaram a sonoridade rápida e ruidosa, porém com o passar do tempo, o som da banda começou a se assemelhar com o rock dos anos 60 que tanto admiravam. Já o outro grande pai do punk, os Sex Pistols, era totalmente diferente. Negação total ao que eles chamavam de hippies milionários e letras provocadoras dignas de serem censuradas pela coroa britânica.
Aqui no Brasil, apesar da ditadura militar, a música ia cada vez mais se diversificando em diversos estilos, de forma que a década seria lembrada nos anos mais tarde como uma das mais frutíferas da história da música brasileira. Foi nos anos 70 que o termo MPB pegou pra valer. Os grandes artistas que surgiram no final dos anos 60, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gal Costa, viram nos anos 70 a consolidação de suas carreiras com discos espetaculares como Construção, de Chico Buarque, e Transa, de Caetano Veloso. Ainda assim, os anos 70 trouxe uma nova safra de artistas tão espetaculares quanto os anos 60, como Djavan, Ivan Lins, o Belchior e muitos outros. Na década de 70, a música brasileira também produziu cenas musicais variadas, como o Clube da Esquina, composto por Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Acompanhando o mundo lá fora, o soul music estourou no Brasil através de nomes como Tim Maia, Cassiano e a banda Black Hill, que misturavam o ritmo americano com sons brasileiros, como o samba. Além disso, o rock também estava bem representado através de nomes como os Novos Baianos, Rita Lee, Secos e Molhados, Raul Seixas e o Terço. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes em... Bom, se tem algo que os anos 70 nos ensinou é que a arte é capaz de mudar a cabeça das pessoas e com isso abrir novos horizontes. Então, quando olhamos para essa época, além de admiração, temos que ter também inspiração e fazermos nós mesmos.